Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Auren Energia, tá? Tem um vídeo um pouquinho mais antigo no canal, eu acho que ficou até meio distorcida aqui a imagem, a câmera aqui no OBS que eu tinha gravado, mas eu acho que deu para acompanhar bem. E esse vídeo eu falei que a Auren só devia mudar de patamar, salvo engano, lá para 2026, tá? Porque ela não estava com resultados muito bons. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu dou uma dica para vocês aqui, né? Para vocês acompanharem. A gente vai falar dos resultados do quarto tri. Então peço para vocês deixarem um like aí, tá? Para ajudar a gente, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui, que aí eu boto aqui para vocês. Fala pessoal, me chamo. Aí, pegou aqui minha tela. Captura de janela. Então aqui, cara, pessoal, aqui no canal, se vocês estiverem aqui nessa parte aqui, nessa lupinha, tá? Pra quem não sabe, se vocês forem nessa lupinha aqui, vocês conseguem pesquisar, tá? Por exemplo, a Auren. A Auren deve mudar de patamar somente em 2026, tá? Então por isso que eu falo pra vocês, vou até usar esses vídeos agora, os próximos vídeos, pra vocês pesquisar. Às vezes vocês pedem pra eu falar de alguma empresa que já fiz. Eu organizei aqui as playlists, tá? Então botei aqui ó, uma playlist de construtoras, a gente falou bastante de construtoras, resultados do quarto tri, né? A gente tá botando agora, Investor Day 2023, já tiveram alguns Investor Day, 2022 a gente fez bastante. Clubes de futebol dei um tempinho, né? Assim como investir no exterior, porque como o canal tá no início, não tá dando tanta visualização. Então, eu tô tentando focar mais no que importa, né? Que dá visualização. Infelizmente tem que fazer isso para o canal crescer, né? Fala pessoal. Então até aqui na página, tá? Para quem não viu o estudo completo da Petrobras, botei aqui na abertura e tal. E aqui vocês conseguem ver as principais playlists, os últimos vídeos e tal. Então vamos lá, deixa eu botar aqui para o que interessa, que é os resultados do quarto tri da Auren, tá? A Auren é uma empresa de segmento de energia, acho que mudou até de nome. Era outro nome, né? No código anterior era agora é a Auri 3, né? Código, mas era outro código, né? Era CESP, era isso? É, ex-CESP, tá? Pra quem não sabe, a Auren era CESP, tá? Agora é código Auri 3. E antigamente era CESP. CESP, eu acho que tinha até umas ações preferenciais especiais, que era CESP 6 e tal. Tinha maior liquidez. Então, os resultados do quarto tri de 2022, tá? E os resultados aí do ano, né? Então, vamos já até aqui os destaques, é até interessante que a gente já acompanha, né? Então, a gente vê, né? Como eu falei lá naquele vídeo, que eu vou botar depois aqui em cima na playlist, né? Playlist não, é aqui nos cards. Ó, que o patamar da Auren só deve mudar lá para 2026, eu botei alguns motivos e tal. A gente está sempre melhorando as análises, né, pessoal? Mas a gente vê aqui que é a receita deles, ó. Esse segmento de energia, normalmente, tá? É um segmento que às vezes fica flat, às vezes não anda muito, às vezes reajusta um pouquinho a inflação e tal. Mas olha só como caiu aqui no quarto tri, tá? A receita da Auren. E de 2022, de 2021 para 2022 também, é 11%, tá? O EBITDA, por outro lado, subiu, mas isso aqui é não recorrente, tá? Então, se vocês pegarem aqui, às vezes, provavelmente, tá? Não tenho certeza, não. Passa despercebido, tá? Esse aumento bruxo, mas muito provavelmente deve ser desinvestimento, alguma coisa sazonal. Ó, aqui no o EBITDA ano contra ano ficou flat, né? Então, nenhum grande preocupação também. Ó, eles até botam ajustado, né? Então, teve não recorrente aqui, ó. Ajustado subiu um pouquinho. Aqui também ano contra ano e tal. A gente vê que basicamente tá, eles têm foco aqui em hidrelétrica, né? Vem o grosso, né, da receita, um pouco de eólica e essa parte aqui de comercialização sempre é complementar nessas empresas, né? Trade de energia e tal, no Mercado Livre. Lucro líquido também, a gente vê aqui completamente não recorrente, então isso aqui não é uma base de comparação, tá sólida. A gente vê aqui 42 milhões que era ano passado, aqui também no ano contra ano, então tiveram alguns impactos. Fluxo de caixa operacional é interessante a gente ver, ó, subiu, mas ano contra ano ficou flat, né? Subiu um pouquinho, 13%. E fluxo de caixa livre também. Ela estava com uma alavancagem maior, então deve ter desalavancado. Deve estar explicando aqui mais para baixo, né? Tá até aqui. Depois a gente vê. A gente vê que caiu bastante a alavancagem, isso aqui é interessante, porque diminui o risco de novas emissões, tá? Ó, tá até falando aqui, desempenho financeiro até o primeiro TRI reflete o resultado da Auren consolidado. Lembrando, tá, que tem empresas por baixo, geralmente essas empresas de energia funcionam como se fosse uma espécie de holding, tá?
Aqui, EBITDA ajustado exclui provisão, reversão para litígios, baixa de depósitos e inclui dividendos recebidos, né, por conta de empresas embaixo dela. Aqui eles dão algumas informações adicionais, tá? Aumento de 8% na geração da hidrelétrica, tá? Comparação com o quarto tri, em virtude da atenuação dos efeitos de crise hídrica, né? Então essa parte hidrelétrica tem muito disso, né? Efeito de crise hídrica pode afetar a geração. Geração eólica aumenta 32%, isso aqui é bom. Estão com uma conclusão aqui, né, de construção de complexos eólicos, ó. Está em linha com o cronograma. Conclusão de contratações, né? Isso aqui impacta no capital de giro. Avanço na estratégia de construção de um ecossistema de parceiros, né? Com a aquisição da participação da startup Flora Energia, reforçando a preparação para a liberação do mercado de energia, né? Provavelmente isso aqui é mercado livre, né? A gente já falou muito nisso aí de algumas empresas aí, que é quando você negocia diretamente com o cliente, né? Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Mercado livre. A Alupar é uma das que eu gostei mais do Investor Day deles, tá? Falando sobre isso, do Mercado Livre. Crescimento de 51% no EBITDA. Fluxo de caixa operacional após o serviço de dívida, né? Então, após a dívida. O índice de conversão de caixa alto, né? A alavancagem a gente viu que reduziu. A dívida deles era alta, tá? Mas geralmente essas empresas elas têm dívida alta, não é que elas vão quebrar de uma hora para outra, mas pode, se tiver uma alavancagem alta, tá? Se essa alavancagem aqui for alta, isso aqui pode ocasionar novas emissões de ações, tá? Que não é o caso, né? Estou botando aqui para vocês entenderem. Emissões de ações. Assim como os fundos imobiliários, tá? E aí quando tem novas emissões de ações, o que acontece? Se você não entrar nessas emissões, você acaba sendo diluído. E aí eles reduziram, né? A gente vê que no curto prazo, tá? A gente vê que o caixa cobre a dívida tranquilamente, tá? Aí tem aqui um acordo judicial de uma usina hidrelétrica e a proposta de dividendo, tá? Às vezes o pessoal vem nessas empresas só por conta de dividendo. Só que o dividendo é uma consequência, tá, pessoal? O que acontece? Eu vou até escrever aqui embaixo, eu nunca fiz isso aqui em relação a isso, mas eu acho que é interessante. O que acontece? Por mais que a empresa, vamos supor, né? O pessoal fala muito de Itaúsa, né? Vamos botar aqui o exemplo de Itaúsa. Itaúsa. Vamos supor que fazer uma linha do tempo aqui, só para dar uma explicaçãozinha. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente o valuation é projetado para 5 anos, tá? Então vou botar aqui, ó. Ano 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Itaúsa está pagando 2 centavos, não é isso? 2 centavos. Aí, só que assim, esse dividendo aqui é consequência do crescimento, tá? Do lucro por ação, que é o LPA. Então, uma empresa que fica pagando, vamos supor aqui no caso da Auren, né? Só para vocês entenderem o exemplo, que a gente não tem que se basear numa decisão de investimento só por conta do dividendo. Uma empresa que está pagando dividendo alto o tempo todo e o lucro por ação está estagnado, né? Está parado, não é sustentável. Então vamos supor, Itaúsa aqui no caso, a pessoa está criticando, mas se o lucro por ação, eles estão retendo dividendo para crescer esse lucro por ação, esse dividendo vai crescendo ao longo do tempo, porque o dividendo é uma consequência do lucro por ação. Tá? O dividendo geralmente tem uma política lá para distribuição. Então se o lucro por ação aqui no ano 1 era, sei lá, R$1, depois foi para 2, depois foi para 3, depois foi para 4, depois foi para 5, percentualmente a gente tem que fazer um cálculo aqui, né? Aqui se fosse 20 centavos seria 20%, 2%. Aí aqui, sei lá, já não seria mais 2%, né? Seria, sei lá, vamos botar um pouquinho mais aí, vai arredondando. Então seria, pô, 8 centavos. Depois, como o lucro por ação cresceu, pô, aqui já vai uma paulada, 20 centavos. E assim sucessivamente, tá? Não sei se deu para vocês entenderem. Então, às vezes, muita empresa está alavancada, endividada, impacta nesse lucro por ação. Por que impacta? Porque antes do lucro por ação, tá? Tem o resultado financeiro. Resultado financeiro. E o resultado financeiro é impactado pelo quê? Pela dívida. Então tem essa questão, tá? Tanto da dívida, que impacta no lucro por ação, que vai impactar consequentemente nos dividendos, como na questão das emissões, né? Que eu falei aqui em cima, né? Essa questão daqui de emissões de novas ações. Muitas vezes empresas que estão muito alavancadas podem ser impactadas por isso. Aí tem a questão dos covenants da dívida, que eu falei no vídeo da Transmissão Paulista, que pode exigir, né, um credor pode exigir que a empresa pague a dívida se você atingir determinado nível de alavancagem. Então isso daí tudo pode impactar. Tá, vamos dar uma olhada aqui na carta de administração?
Nós da Auren encerramos 2022 orgulhosos de nossas realizações, né? Blá blá blá. A construção do complexo, mais complexo, a Auren comercializadora, né? Aí eles adquiriram aqui a Flora Energia, né? A gente viu. E isso daqui mais focado, né? A gente até fala aqui, que permite acesso a clientes do mercado regulado, né? Aqui falando mercado regular, falei mercado livre. Mercado regulado é o mercado padrão, tá? Que as empresas de energia operam, né? Então, às vezes, uma empresa não consegue produzir aquele volume acordado, né? No Sistema Nacional de Energia Elétrica, né? Que eles têm que produzir, então eles têm que contratar essa energia de alguém, porque eles não produziram o que foi acordado. Mercado regulado é isso. Mercado livre é você entregar diretamente, né? Tá até falando aqui, ó. Olha, eles já fizeram, é o terceiro investimento, tá? Da Auren, empresa de inovação e tal, mas eles também vêm focando, ó, pensando nesse mercado livre, que é você focar direto, né, em acesso direto, né, vou botar aqui, acesso direto ao cliente, tá? Diferente do mercado regulado, que você opera diretamente com essas empresas, né, geradoras, distribuidoras, transmissoras, ao cliente, né, vou botar aqui ao cliente. Pode ser pessoa física ou jurídica, tá? E pode ser, vou botar aqui, PF ou PJ. Em dezembro encerramos de forma exitosa. E daqui é processo judicial, né? Aí tá falando, ó, isso daqui teve impacto, tá? Porque eles estavam tendo uma provisão aqui, por conta de indenização aqui, né? Não é bem judicial aqui, né? Frente ao recebimento de indenização, contencioso passivo, e aqui por questão da ação civil pública, ó, Nacional de Pescadores. Por isso que teve esse impacto aqui alto, né? Lucro líquido, 2,7 bi. Então foi não recorrente, tá? Não é da operação do negócio que tá voando, tá? Aqui fala um pouquinho de ECG, né? O nosso foco não impacta tanto. Ó, então, basicamente, ó, a gente vê que essas empresas, ó, isso aqui no caso da produção da hidrelétrica, que a companhia possui 100% de participação. Outra coisa, tá? Às vezes o resultado dessas hidrelétricas, as empresas não têm 100%. Então você tem que pegar proporcional. Tem a capacidade instalada, tá? E tem a garantia física, que é exatamente o que está definido que a empresa tem que entregar em contrato. Se a empresa, por algum motivo, não conseguiu entregar essa garantia física, aí ela tem que comprar no mercado regulado, né? No caso, por exemplo, a Auren, vamos supor que ela não conseguiu entregar essa garantia física que está lá, que ela tem que garantir no sistema, eu esqueci o nome, né? Para o Operador Nacional do Sistema de Energia. Ela vai ter que comprar no mercado regulado. Mas aqui, no caso, ela teria uma capacidade instalada, né? Mas às vezes eles não podem despachar toda essa capacidade instalada, tem uma série de requisitos aí e tal, é questão de crise hídrica. E isso aí tudo pode impactar na geração de energia, né? Mas a gente vê que a geração de energia, por mais que você às vezes não consiga despachar tudo, né? Você acaba tendo um valor contratual lá que você recebe e que outras empresas acabam custeando, né? Aqui a gente vê que ficou mais ou menos flat, não impacta tanto, né? Ano contra ano. Um pouquinho da evolução da Fluente. Valor de disponibilidade, isso aqui é interessante, tá? Ó, referente à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente vê que eles estão ficado superior, tá? E uma outra aqui, usina hidrelétrica, outras, né? Essa daqui, Porto Primavera, que eles têm 100%, não é isso? É isso aí. E a outra picada, a gente vê que é pequenininho, tá? A geração eólica, a gente vê que tá bem crescente, né, na empresa aqui, né? Mas a gente vê que não gera tanto, ó. Nem a capacidade instalada ainda, a garantia física, né? Capacidade instalada não, nem a garantia física. A capacidade instalada dele é alta. Esse daqui tem um impacto um pouquinho menor, Sistema Nacional de Energia Elétrica, um pouquinho diferente, tá? Então, quanto mais eles gerarem aqui, mais eles vão receber. A gente vê que tendo um aumentozinho gradual, né? Um trimestre. Alguns ativos ainda estão entrando em operação. Estou falando aqui. Eles botaram aqui alguma coisa, né? Ó, projeto de ventos do Piauí iniciou a operação, né? O 2, em agosto de 2022.
e o 3 em maio de 2022. Então, bem recente, tá? Falar um pouquinho da geração, como é que tá essa geração, quantidade de megawatts, né? O índice de disponibilidade deles também é bem alto, né? A gente vê que esses geralmente ficam no norte, nordeste, né? Esses complexos eólicos, né? Então bem tranquilo, né? Velocidade média do vento. E aqui o outro, né? Araripe, né? Esse aqui a geração já tem umas métricas aqui, né? Megawatts médio e tal, muito específico do setor. Deixa eu ver aqui que eles botam trimestre a trimestre e tal. E ano contra ano. Em relação a métricas aí de vento e tal, não é muito. A gente também não tem que entender no detalhe como é que funciona, a gente tem que ver como é que tá o índice de disponibilidade. Ó. A gente vê que veio aumentando. Ó, disponibilidade. Agora ficou bem alto, né? Para ver se tem algum problema, se teve algum problema. Aqui a questão dos ventos no Piauí. Aqui o desempenho comercial. Fala um pouquinho, energia natural. Do afluente para o sistema interligado nacional. Deixa eu ver que ainda tá melhorando um pouquinho, né? Melhorou aqui, né, em 2000 e... Aqui é 2021. Aqui é outubro, né? Outubro, novembro, né? Deu um picozinho, parece que começou a subir aqui. Isso daqui, quanto maior, melhor, né? Pro cenário hidrológico, né? Que é o que tá falando aqui em cima. E impacta menos, né? De maneira negativa no segmento de hidrelétricas, né? Sistema Interligado Nacional, ó. Nível de reservatório do Sistema Interligado Nacional. Que aí o Sistema Interligado Nacional, né, que é controlado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, não precisa ficar despachando usinas termoelétricas, né? E aí tem menos custo nas tarifas de energia, menos custo para as empresas. Ó, o nível de reservatório, ó, ainda está baixo, tá? Mas voltou a subir. Isso aqui é tudo meio que fator externo, né? Externalidade, né, da companhia. Não é bem falando da empresa, né? Vamos ver se eles falam mais alguma coisa da empresa. Aqui balanço energético, né? Garantia física e compras para revenda. Então a gente também, ó, comprando aqui, ó, por exemplo, 2023 para revenda, mais do que só garantia física, né? Para mitigar algum risco, talvez, para conseguir ganhar com essas comercializadoras, mercado regulado. Aí 2024 e diante, já por isso que eu falei, né, que eu acho que 2026 em diante ia melhorar, né? Vão começar a reduzir porque vai começar a entrar mais, né, essas usinas, esses complexos eólicos, né, a produção vai dar uma estabilizada aqui, né, a garantia física deles. E aí eles vão precisar comprar menos, né? Isso daqui é mais um fator. Tem os contratos deles aqui. Eles não têm tantos contratos, né? A gente vê aqui, ó. Vamos lá. O que tem aqui? Preço médio dos ativos. Vamos lá, vamos passar. Ó, o montante de garantia física de energia da unidade hidrelétrica do Porto Primavera, contratado no ACR, conta com a proteção contra a exposição ao risco hidrológico, que é exatamente o que eu falei, né? Então, por conta que eles têm ainda uma presença muito forte em usinas hidrelétricas, eles estão comprando aí acima do que eles têm lá de produção. Ó, visando antecipadamente um cenário de queda de preços, em virtude de boa evolução do cenário hidrológico e das condições de suprimento de energia, adotou estratégia de venda de suas posições long para os próximos 3 anos. Também para ganhar comercialização, né? Ó, portanto, para o período de 2023 e 2025, o nível de contratação de aproximadamente 95% do seu recurso composto da totalidade de garantia física dos seus ativos e contratos de compra de energia já firmados. Cabe destacar que esse nível de contratação não considera o montante de energia necessário para fazer frente a eventual impacto sobre as garantias físicas. Então eles já estão aqui, ó, essa tabelinha, eles não estão nem considerando que pode ser que eles tenham que contratar mais, tá? Por conta de algum impacto aqui do risco hidrológico, né? Da garantia
necessária, que é o GSF, tá? Para funcionamento do Sistema Nacional de Energia. Eles até estão falando aqui, ó, que eles vão começar a focar no mercado livre, tá? Falando aqui, ó, ACL e ACR, tá? Mercado regulado é o ACR, para quem não sabe, e o mercado livre é a ACL. A gente vê que o mercado regulado vai ficar mais ou menos estável, né, nos próximos anos. Mas a tendência é ir reduzindo, né, também. Na verdade, isso aqui é o perfil de contratação do portfólio deles. Acho que é o perfil de contratação do portfólio deles. A gente já viu o destaque, né? Vou mostrar mais um pouquinho. Ó, tiveram reversão de impairment aqui, ó. Algum ativo que eles tiveram que riscar lá do balanço. Alguma questão aí, provavelmente. A energia do Brasil teve que fazer isso, né? Impactou aqui, mas às vezes é efeito não caixa, tá? Ou algum projeto que não deu certo também. Enfim, reversão para litígio. Tiveram alguns impactos aqui fortes, tá? Poderia ser maior. Por isso que eles fizeram esses ajustes aqui no EBITDA. Mas talvez esse EBITDA pode ser até para cima, tá? Teria que olhar com calma esse impairment aqui deles. Vamos ver se eles falam aqui. Aqui, ó, hidrelétrica tiveram reajuste dos contratos por inflação. Geração eólica, crescimento de 3 milhões. Por conta da entrada daqueles ventos do Piauí, né? Aquele complexo do Piauí. Comercialização, trade de energia. Vamos lá. Então teve impacto aqui na receita também, ó, por conta da comercialização e algumas eliminações, né? É que eles falaram, né? Ó, redução, volume de operações intercompany, né? Entre os ativos, né? Então, como é uma holding, né? Tem empresas embaixo, ó. Aí teria que ir na seção informações importantes. E a comercialização tiveram volume menor, acabaram perdendo, né, na comercialização. Ó. Redução de 19%. Isso aqui é venda de energia, né? Compra e venda de energia. Então eles compraram provavelmente mais caro para vender mais barato e venderam mais barato, né? Aqui despesas operacionais não é isso daqui que impacta tanto, né? Mas os custos com compra de energia, ó, eles reduziram. Porque tiveram aumento da geração hidrelétrica. Isso aqui no quarto tri, né? Geração eólica teve um aumentozinho por conta da entrada da operação. Comercialização, eles tiveram impacto aí de menores volumes de preço de mercado, né? Isso daqui, menor de volume, é porque teve redução, né, do risco hídrico e o preço de mercado também caiu porque teve mais gente despachando, né? Mais geradora despachando. Aqui é despesa operacional propriamente dito, né? PMSO. Pessoal, material, serviço e outros. Aí teve aumento de 3%, nada demais. Na verdade, esse daqui que eu falei acima, tá? Esses custos aqui não seriam bem operacionais, tá? Esse daqui de cima, né? Esse daqui seriam os custos como se fosse uma espécie de CPV, tá? Embaixo é mais operacional para esse PMSO, tá? De geradora, distribuidora, transmissora. Deixa eu ver que não subiu muito, né? Teve entrada da operação daí desses complexos. Ó, reversão de provisão de impairment de ativo imobilizado, né? Então é exatamente o que eu falei, né? Então teve impacto aqui, estou fazendo teste aqui nessa usina hidrelétrica de Porto Primavera, né? Poderia ser algo que impacta sim a empresa, tá? Não ia ser algo pontual, não. Porque no caso da EDP, Energia do Brasil, eles declararam que não vão usar termoelétrica, né? E aí entrou como impairment, né? Como se estivesse riscando o ativo do balanço. Aqui litígio. Mas aqui eles botaram efeito positivo, né? Então tiver uma reversão lá de provisão de impairment referente a 231 milhões, vamos dar uma olhada lá em cima de novo.
É engraçado, o que está como negativo? Ah, porque eles aqui estão ajustando para o impairment, né? Então seria maior, né, esse EBIT daqui, tá? Mas aí teria que desconsiderar essa provisão para litígio. Seria um pouquinho maior o EBITDA. Então seria aqui por volta de mais ou menos esse EBITDA, né, o correto, né? Sem considerar aqui, considerando esse litígio, por volta aí de 630, né? 600, vou botar 600 milhões aqui, né? Ano passado teve uma repactuação do risco hidrológico absurda de alta, né? A gente vê como essas empresas que têm um foco em hidrelétricas são muito impactadas, né? Tá? E essa questão da geração eólica, a gente vê que está bem incipiente ainda, né? Bem no início. Que é ajustado. Porque EBITDA por segmento, né? No ano a gente vê, né, a diferença, né, da hidrelétrica para as holdings, né, embaixo, né, as empresas deles ainda dão prejuízo. Deram prejuízo aí, né? Parece que é isso. Vamos ver. Eliminações, eles falaram aqui? O que é eliminações? Aqui eu não tinha falado, acho que tinha falado mais pra cima, que teve um impacto aí negativo pesado também. Despesa financeira, pesando bastante ainda. Mas a gente vê que como eles estão com caixa aí por conta dessas reestruturações, ó, melhorou bastante esse resultado financeiro, ó. Mais receita financeira do que despesa financeira. Né? Ó, é o que eles falam. A receita financeira é impactada positivamente pela atualização monetária da indenização da usina hidrelétrica de Três Irmãos, data que foi entregue à concessão. Né? Então teve impacto aqui da usina hidrelétrica, né? Uma atualização aí monetária, né? Deve ser em contrato, né? Previsto em contrato. Então não é que a empresa também teve um resultado excelente aqui na receita financeira por conta de caixa, né? Menor endividamento, né? Nada disso não, tá? Isso aqui foi uma atualização monetária também não recorrente. Então provavelmente pro próximo ano aí, se não tiver nenhum impacto extraordinário, a gente tende a ver essa despesa financeira voltar a ficar superior, tá? Que a receita financeira, tá? Vamos ver o que eles falam mais. Dívida, aumento de 34 milhões. Ó, endividamento bruto de 5,9 bi. Ó, aumentou o endividamento, né? Então teve um impacto aqui, não recorrente de despesa financeira que eu falei, tá? Então a gente vê que esse lucro líquido completamente extraordinário, tá? Por conta do resultado financeiro, tá? Que foi não recorrente também. Então a gente vê que o resultado da empresa, na verdade, é muito flat, né? Até caiu um pouquinho, ainda está entrando em operação complexo eólico. Esse resultado financeiro veio não recorrente. O EBITDA também tem uns ajustezinhos lá, né? Aqui fala um pouquinho do endividamento, a gente já viu, né? Eles têm um endividamento de 5,9 bi e a posição de caixa de 3,4, né? Já até aumentaram o caixa aqui, né? Ó, teve um aporte aqui de 1,5 bilhão, né? Do acionista controlador. Então isso daqui provavelmente, tá? Como eu falei lá no início, isso daqui provavelmente vai diluir os outros acionistas, tá? Por quê? Quando tem um aporte desse, tem mais ações, tá? Mais ações, né? Esse acionista aí que teve aporte, às vezes recebe uma participação maior e coloca mais ação em mercado. Teve emissão de debênture também, né? E aí ele botar aqui geração corrente de caixa. A dívida vinculada aqui IPCA mais 4, agora pesando um pouquinho, e CDI. Não é,
Não é isso, é porque tá alta a taxa de juros, não é por conta que dá alta da taxa de juros, é porque a empresa está dívida mesmo. A dívida é de longo prazo, tá? Não vai quebrar a empresa, nada disso, mas o problema é essa daí. Ó. A gente já viu ali que provavelmente teria que pesquisar lá, nos fatos relevantes, deve ter tido uma diluição dos acionistas, tá? EBITDA ajustado, aqui um pouquinho do fluxo de caixa livre, tá? O fluxo de caixa operacional, de botar crescer um pouquinho. Ainda teve um impacto aqui de capital de giro, provavelmente investimentos aí, né? Esses complexos. Dívida aqui, você não gasta. Capex pesadíssimo também. Pagamento de litígio. Ó, captação aqui, ó. 1 bi. Já tinha captado ano passado também, ó. 138. Ó, aumento de capital social, exatamente o que eu falei. Então isso aqui causa diluição dos acionistas, tá? Para quem não sabe. Diluição. Então, isso aqui corrobora exatamente o que eu falei lá no início do vídeo, tá? A empresa, ela tem projetos longos que vai lá para 2026 para começar a dar retorno. Ela tá meio flat ainda porque é muito hidrelétrica, não é muito ainda complexo eólico, está entrando em operação. O dividendo é uma consequência do crescimento por lucro, então não adianta você estar pagando agora o dividendo, mas o dividendo ele só vai crescer se o teu lucro por ação crescer. E o lucro por ação só vai crescer se o resultado financeiro melhorar. E se o resultado financeiro não melhorar, né, se for algo extraordinário e tal, a empresa vai ter que ficar fazendo emissões de ações, então uma coisa vai impactando a outra, tá? Novas ações em circulação diminui seu lucro por ação proporcionalmente e diminui seu dividendo por ação também, tá? Bom, a gente vê até que ano passado eles até pagaram mais, tá? Por mais que você vê ali dividendo por ação, mas a tua participação reduziu, ó, porque tem mais ações em circulação. Então, ó, eles pagaram até... Aqui eles pagaram não, aqui é o que eles pagaram? Eu acho que é aqui que eles pagaram, não é que eles receberam não, que tá negativo, tá? Ó. Mas agora esse dividendo agora é de 2023, né? Provavelmente. Um pouquinho de capital de giro. Ó. A destinação do resultado do exercício fim em 31 de 12 2022. 1,5 por ação, né? Referente ao ano de 2022, não vai entrar agora, né? Acho que não tem muito mais o que falar, né? Tem mais algumas informações aqui, extraordinárias. Mas eu acho que o grosso, né, que tinha para falar da Auren, o vídeo até ficou longo, né, 32 minutos. É isso daí que eu apontei agora, tá, pessoal? Vou botar aqui na tela inicial aqui só para concluir o vídeo. Então assim, a Auren Energia é uma empresa aí, tem projetos interessantes para o futuro, né? Tá diversificando aí em fontes renováveis. Mas assim como outras, né, empresas aí, a gente vê que está com a dívida muito pesada, porque está investindo muito em CAPEX, sofrendo muito por conta de hidrelétrica, né? A AES Brasil, né, a antiga AES Tietê, teve essa situação também, aí tiveram novas emissões, mesma questão. Isso daí vai diluindo a sua ao longo do tempo, resultado financeiro pesando muito. Eu acho que tem outras opções melhores no setor de energia, mas as informações estão aí, então se vocês acharem interessante o projeto, se acharem interessante investir, cada um toma sua decisão por conta própria, valeu? Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês, peço para vocês deixarem like se isso serviu de alguma utilidade, seguindo essa página no Instagram também, né? A gente vem botando alguns conteúdos um pouquinho diferentes lá, se inscrever no nosso canal e comentar aí embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma empresa de análise que vocês achem interessante, valeu? Forte abraço!